Boa noite a todos. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não tendo nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, convido o professor Rubem Belfort Júnior para apresentar sua palestra sobre pesquisa translacional oftalmologia. Pode falar sentado. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra estar aqui nessa posição agora e comentar alguns conceitos sobre essas palavras que agora com bastante frequência são usadas em toda a medicina aqui no Brasil e talvez com ênfase maior ainda na área da pós-graduação, que é a da pesquisa translacional. Sem dúvida nenhuma, a pesquisa translacional é muito importante e vai continuar, eu diria, a ser cada vez mais importante. Duas considerações me parecem importantes. Primeiro, apesar de estar em moda há relativamente pouco tempo nos meios acadêmicos e de pesquisa, não é absolutamente uma coisa nova na medicina. Pelo contrário, eu sempre, ao comentar pesquisa translacional, gosto de me referir a 1879, quando Neisser e Credé, trabalhando em lugares diferentes, mas em conjunto, exerceram a medicina translacional de uma maneira fascinante. Sabendo que, à época, cerca de 10% das crianças nascidas em hospital público na Europa terminavam cegas de um processo agudo, bilateral, que levava à perfuração corneana, optaram por realizar culturas da conjuntiva dessas crianças e foram, portanto, ao laboratório. No laboratório, e à época, claro, essa parte da ciência começava a florescer, identificaram algumas bactérias. As bactérias que terminaram com o nome do Neisser, a Neisseria gonorrhea. O achado dessas bactérias, inicialmente nos olhos das crianças e posteriormente na vagina das respectivas mães, levou à junção da bactéria como causadora de ambas as situações e a necessidade de se encontrar alguma maneira para diminuir essa cegueira. Ou seja, o trabalho começou no hospital, foi à bancada de pesquisa e terminou voltando ao hospital quando Credé, após utilizar uma série de produtos químicos no laboratório, descobriu que o nitrato de prata 1% era capaz de erradicar 99,8% ou 9% dessas infecções. Foi uma revolução. Até hoje o Credé é utilizado. Talvez seja uma das áreas da medicina onde menos se avançou. Talvez porque o tratamento inicial tenha sido tão eficiente que pouca coisa nova podia ser trazida. Várias tentativas na década de 40, 50, 60, e em seguida tentando substituir o Credé por outras substâncias, por antibióticos. O Credé tem a grande desvantagem de não ser muito efetivo para a clamídia, deixar o olho vermelho, mas o Credé continua. Portanto, voltando para trás, 1879, 1881, a medicina translacional já estava extremamente bem utilizada. E a partir daí, muitos outros eventos. Ainda na área oftalmológica, o que aconteceu na década de 40 com a epidemia de cegueira em Boston, na região de Boston. Epidemia de cegueira acometendo principalmente crianças recém-nascidas. Uma coisa seríssima, gravíssima. Crianças que terminavam cegas para sempre por alteração retiniana atribuída a causas desconhecidas e talvez virais. Bom, anos depois, foi na Austrália
que um pesquisador descobriu que a tal da epidemia viral era causada pela oxigenação, pelo excesso de oxigênio nas isoletes da época. A criança, para não morrer do dano pulmonar, era submetida a alta concentração de oxigênio. Não se sabia que o oxigênio levava a esses quadros e foi o australiano que levantou a bandeira e falou: pode parar com isso, foi o oxigênio. Imediatamente a pesquisa foi da maternidade do hospital para as áreas básicas, passaram-se a fazer uma série de experimentos e se terminou por desenvolver o conhecimento da saturação de oxigênio necessária para manter a criança viva e razoavelmente segura para evitar a cegueira. Isso continua até hoje. Nós sabemos das dificuldades de você continuar a lidar com esse dilema, o papel do neonatologista mantendo a criança viva e o oftalmologista de 2 em 2 semanas examinando as retinas das crianças para verificar se está começando uma retinopatia da prematuridade e intervir. Cadê a doutora André aí, que é especialista? Está ali a doutora André, que deve estar muito feliz de eu estar falando isso, porque ela batalha pela importância desses exames. Então, é outro exemplo clássico da medicina translacional. Então, a medicina translacional é importante? É, sem dúvida nenhuma. Mas não é novidade alguma. Para com esse negócio de dizer que medicina translacional é de agora, porque não é. 1879 já era feito. O que acontece, precisa ser bem entendido, por que se começou a falar isso agora, mais do que antes? Por causa dos tais do PhD. O que é o PhD? É um sujeito que não é médico e faz pesquisa. E faz pesquisa excelente, maravilhosa, na medicina e nas ciências visuais, etc. Mas ele não tem ideia do que acontece no hospital. Então, em muitas instituições dos Estados Unidos, passou a haver quase que 2 oftalmologias. Aquela oftalmologia que era praticada pelo oftalmologista, e vocês sabem muito bem que nos Estados Unidos não existe pós-graduação depois da residência, então o indivíduo se forma médico, é um ótimo médico, um ótimo cirurgião, não entende nada mais de pesquisa, de um lado. E do outro lado o PhD, o indivíduo que nunca pisou no hospital, nunca viu um doente pela frente e pesquisa a doença. E os indivíduos, de repente, encarregados de juntar as duas coisas, viram que não dava. Precisava arrumar uma maneira do indivíduo do prédio do PhD conversar com o prédio do hospital. Então vamos fazer a medicina translacional, vamos começar a chamar o pessoal para conversar, tomar café juntos, fazer projeto de pesquisa junto, e recriaram então o tema, senhor presidente, da medicina translacional. Então, são apenas algumas considerações iniciais. Eu me desculpo porque isso não é... Hã? Faz pergunta, se você quiser. Isso. Então, senhor presidente, o senhor me desculpe de eu não ter proferido a conferência que o senhor me elencou, mas eu acho que nós queríamos estar aqui. E cada um dos indivíduos aqui presentes da oftalmologia também tem algumas considerações a fazer na sua respectiva área, sem slides, mas para comentar. Eu vou mostrar Fico muito feliz que o presidente resolveu proferir a palestra que ele havia declinado. Eu não vou fazer palestra, acho que eu falei tanta bobagem que resolveu me corrigir. Como eu tenho exatamente a mesma opinião do Rubens, eu vou mostrar que isso que ele está falando é verdade, porque é uma experiência pessoal minha. Então, a pesquisa translacional hoje ficou em cirurgia, pode ser em urologia, pode ser em oftalmologia, em clínica. Então, primeiro é saber o que é pesquisa. Então, numa referência teórica, tem um livro do Donald Stokes, em que ele fez um quadrante que é muito útil para a gente, em que ele coloca no eixo vertical a relevância científica e no eixo horizontal a relevância tecnológica. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um físico como Bohr, ele fazia pesquisa pura, ele fazia pesquisa pelo interesse em descobrir as coisas. Se nós pegarmos embaixo nesse quadrante, o Ruestab, ele fazia só observação, ele era observador de pássaro. Um dia ele descobriu uma outra espécie, mas isso não tinha nenhuma consequência. Quando a gente faz para Pasteur, ele já fazia pesquisa aplicada. Ele queria saber por que o leite azedava. E aí ele foi descobrir que existiam bactérias que se transformavam. E depois uma pesquisa ligada à invenção, que essa é o Thomas Edison, é o grande exemplo. Então a pesquisa pura, ela foi
e é realizada até hoje apenas para aprofundar o conhecimento. E o exemplo básico foi o Bohr na física quântica e o Einstein na relatividade. Nenhum dos dois estavam preocupados em aplicação do que eles estavam estudando. Depois, a pesquisa aplicada busca um fenômeno que não se entendia com o objetivo de resolver um problema concreto. Então, o leite azedava, tinha que resolver esse problema, porque não se conseguia só usar leite fresco. E Pasteur foi descobrir por quê e fez o processo de pasteurização. A pesquisa ligada à invenção talvez seja uma das que mais se usa hoje, principalmente na indústria, né? A perspectiva é aplicar logo em algo concreto. Thomas Edison, que foi talvez ainda hoje o maior inventor da história, uma das coisas que ele fez foi inventar uma forma de gravar o som, porque ele achava que gravando o som isso podia ser útil. Depois inventou diversas outras coisas, inclusive a lâmpada. E a pesquisa observacional se usa também até hoje, os botânicos, os ornitólogos. Então, por exemplo, o Roestapp era um grande pesquisador, mas ele ficava só observando pássaros. O outro fica só observando selos. Um belo dia ele descobre que tem um selo novo. Isso não tem consequência, mas é uma descoberta. Então, esse quadrante mostra muito bem a relevância científica e a relevância de uma aplicação imediata, sendo Thomas Edison o exemplo mais marcante da aplicação imediata. Mas quando a gente vai falar de pesquisa translacional em medicina, me irritou um pouco porque o Rubens, sem slide nenhum, em 3 minutos conseguiu definir tudo. Né? E por quê? Porque é realmente o que ele falou. Pesquisa translacional é uma coisa que existe desde que o primeiro sujeito pensou em alguma coisa. Só que a gente, nos últimos anos, últimos 50, 60 anos, chamava pesquisa aplicada. E agora o termo ficou mais sofisticado porque é uma tradução literal do que o americano chamava Translational Research. É um anglicismo. Na realidade, a tradução não é boa, porque o que o americano quis dizer é que era para traduzir a pesquisa biológica em práticas clínicas. E a gente fala em pesquisa translacional, devia ser pesquisa traduzida. E é o que o americano, e a gente acha muito chique falar, from bench to bedside, ou da bancada à beira do leito. Hoje em dia, a gente considera, e as revistas também, que essa pesquisa é tão mais importante quando ela é traduzida em práticas clínicas, a rapidez que ela chega na prática clínica. Então, quando se descobriu que a Neisseria estava na vagina e causava cegueira, e pingando nitrato de prata, né, se eu não me engano, livrava a criança da cegueira, isso era uma pesquisa importantíssima, porque imediatamente se começou a usar. Existem pesquisas em medicina que estão sendo feitas há 20 anos, 30 anos e que ainda não têm uso clínico. Talvez as células-tronco sejam um exemplo desses, que o uso clínico ainda é muito restrito. E também se criou esse termo, se criou esses grupos para fechar uma lacuna entre a pesquisa básica e a clínica, que é o que o Rubem Belfort chamou de tomar café. Quando o pesquisador básico começou a tomar café com o clínico, começaram a surgir essa interação melhor. Se não existir essa interação, o conhecimento de pesquisa básica é pouco aproveitado. Por isso que nós somos um pouco contra os institutos de pesquisa estarem num campus e a parte clínica em outro, e a quilômetros de distância. Não existindo interação, não existe uso clínico. Então, a ideia é mesclar e aproximar os grupos de pesquisa. Esse conceito de from bench to bedside, da bancada clínica, hoje ele está expandido, que também vai da clínica à bancada. E o exemplo mais clássico é que o Rubem Belfort já falou há muitos e muitos anos, que foi um exemplo que foi da clínica para a bancada. Quer dizer, as crianças ficavam cegas. Por que as crianças ficavam cegas? Então, o problema clínico foi para a bancada. E essa coisa ficou tão importante, entre aspas, que os Estados Unidos, no ano 2009, criou a primeira revista científica só dedicada à pesquisa translacional. E quem criou foi a Science.
e criou o Science Translational Medicine, que obviamente existe até hoje, está no 7º ano e está com fator de impacto de 15,84. E muitas pesquisas de ponta estão sendo apresentadas aqui. E quando você lê nessa revista qual é o objetivo dela, então Science Translational Medicine Mission é promover a saúde humana, fornecendo um fórum de comunicação entre a ciência clínica, translacional e básica. Exatamente o cafezinho. Só que é o cafezinho com um linguajar mais sofisticado. Outras revistas de pesquisa translacional surgiram, American Journal of Translational Research, com fator de impacto acima de 3, Journal of Translational Medicine, fator de impacto 4 praticamente, e daí várias outras. Eu trouxe 2 ou 3 exemplos da nossa área. Um deles, nós vamos mostrar como isso existe há muitos anos. Nós temos um serviço que eu poderia hoje chamar de um serviço de pesquisa translacional. Na realidade, é um serviço de pesquisa em sistema urogenital aplicado, que a gente estuda o sistema urogenital normal e patológico. A gente tem 60% do staff é urologista, 30% biólogo e veterinário, 10% nutricionista. Estudamos animais e estudamos humanos, adultos, crianças e fetos. Então, assim, da nossa história, o exemplo mais clássico foram os moldes de anatomia intrarrenal que nós começamos a fazer há 35 anos atrás. E um dos grandes impactos foi que, na parte superior da imagem, vocês estão vendo uma urografia venosa de muitos anos atrás com uma estenose da junção ureteropélvica. E se dizia que seria um vaso anômalo que passaria ali e causava essa estenose, e isso se usou durante muitos anos. Nós fomos analisar os pacientes e vimos que 65% tinham esse vaso. Então, isso não era um vaso anômalo e que a estenose tinha que ser buscada em outra origem. E hoje se sabe que a origem é muito mais intrínseca. Então, isso é um exemplo de pesquisa translacional. Outro que teve grande impacto, quando se começou a cirurgia percutânea no meio da década de 80, foi um grande avanço, a gente parou de abrir o paciente para tirar cálculo, para operar outras anomalias, e se puncionava na parte inferior do rim. Só que existia uma incidência grande de fístula arteriovenosa e sangramento grave, como vocês estão vendo nessa angiografia. E isso foi uma pesquisa do centro cirúrgico para a bancada, como a da cegueira por gonorreia. Nós fomos verificar esses moldes e vimos que em 38% dos casos tinha uma artéria ali e falamos, não enfia mais a agulha aí que vai parar de sangrar. E é claro, isso teve uma repercussão grande. E por aí vai se andando com situações mais ou menos graves da clínica para a pesquisa básica, mas corroborando o que o Rubem Belfort falou, o primeiro trabalho internacional em revista de impacto que o nosso grupo publicou foi em 1983, no Jornal do Urologia. De lá para cá, o grupo tem publicado cerca de 200 trabalhos de pesquisa translacional, e se a gente olhar o PubMed desse mês, 2 de junho, temos um trabalho de pesquisa translacional recente em doença de Peyronie. A comunidade médica gosta muito desse tipo de pesquisa, que é a pesquisa aplicada, que hoje é chamada de translacional, de tal maneira que em 93 nós publicamos um livro no exterior só sobre pesquisa translacional e os procedimentos intrarrenais, com grande sucesso. Esse livro foi publicado em Nova York e vendeu muito. Na sequência, fomos fazendo outros no Brasil, capas de revista, para mostrar o apreço da comunidade clínica à pesquisa aplicada, que o clínico quer que você faça uma pesquisa que ele possa usar.
Na realidade, é isso que o clínico quer. Eu sou pesquisador há 30 e muitos anos, embora seja urologista atuante, mas o clínico não quer saber de uma pesquisa que o sujeito está fazendo há 20 anos sobre um parasita que não interessa nada para ele, mesmo ele sendo infectologista. Ele quer saber o que eu vou fazer quando ele estiver na minha frente ou quando eu tiver que enfiar a agulha no rim dele. O que você falou me interessa. Então, a pesquisa translacional ela é importante. Quanto mais rápido ela for para o consultório, para a enfermaria ou para o centro cirúrgico. Então, esses são alguns exemplos. A gente estudou muito em fetos também. Nós temos um serviço grande com todos os recursos, mas não é necessário recurso muito sofisticado para fazer pesquisa translacional. Só para encerrar, a gente estudou muito em feto também, pesquisa translacional. Aqui, 2 ou 3 exemplos interessantes. Nós definimos apenas uma pesquisa observacional, abrindo os fetos numa coleção enorme, estudamos a migração, isso foi publicado no Journal of Urology, ficou como base até hoje em todos os livros de urologia, aonde um testículo está quando o feto pesa entre 14 e 430 gramas, entre 435 e 970, ou quando ele tem mais de 1 quilo. Então, o professor Rubem Belfort hoje tem uma experiência grande com UTI neonatal e sabe que quanto mais viável é um feto, quanto mais pesado ele é. E nós demos essa informação aos outros sonografistas e eles podem falar que no feto masculino, se o testículo estiver na bolsa, ele tem mais de 85% de chance de pesar mais de 1 quilo. Portanto, ele vai ser um feto muito mais viável, mesmo que você precisar intervir uma pré-eclâmpsia ou para uma prematuridade. Esse trabalho foi publicado também diretamente relacionado ao peso. Então, isso é uma pesquisa extremamente simples, mas que dá uma informação muito importante para os neonatologistas. Então, isso é uma pesquisa translacional, porque no dia seguinte ele está procurando o testículo do feto no ultrassom para dar uma estimativa da idade. Nós estudamos também fetos anencéfalos, porque agora a legislação permite abortar, e a gente imaginou que isso podia ser útil para estudo de células-tronco, e a gente estudou alguns fetos anencéfalos que nós tínhamos e publicamos numa revista, talvez, dos maiores impactos da urologia, mostrando que a anencefalia não causa alterações no pênis do feto, que, portanto, os tecidos fetais, e depois estendendo para a bexiga, de pênis e bexiga, podem ser usados para células-tronco ou células totipotenciais. Enfim, existem milhares de outros exemplos. Nós nos dedicamos a isso os últimos 33 anos, a pesquisa translacional. Poderia ficar falando aqui muito tempo, mas não é intenção. Aqui nós temos, são oftalmologistas que querem escutar os nossos experts. Então, Rubens, eu quis mostrar isso rapidamente para corroborar tudo que você falou. Na realidade, alguma coisa que nós começamos há 33 anos, com o nome de pesquisa aplicada, e que já foi utilizada há muito mais anos, quando se descobriu que a Neisseria gonorreia causava cegueira neonatal, é o que hoje, sofisticadamente, nós rebatizamos de pesquisa translacional, mas nada mais é do que quando o pesquisador se encontra com o clínico, ou quando o próprio pesquisador é o clínico, é o cirurgião, como estamos quase todos nós envolvidos nisso hoje. Muito obrigado e vamos voltar para a mesa e para a oftalmologia. Bom, o presidente me solicita primeiro lembrar que as perguntas, evidentemente, com exceção daquelas que vêm dos acadêmicos, devem ser encaminhadas por escrito à mesa. Algumas das pessoas na plateia já se comunicaram com os apresentadores aqui que têm essas perguntas. Então, senhor presidente, impressão que, de início, eu passo a palavra aos acadêmicos que eventualmente queiram fazer algum comentário ou pergunta.
Não havendo... Como eu sou acadêmico, eu posso falar, né? Eu tenho. Sempre. Eu queria perguntar o seguinte, a tecnologia aí, hoje, foi uma coisa fantástica, né? Obviamente, se eu precisar me operar, felizmente, tenho um bom plano e bons amigos, eu vou querer usar o que existe de melhor. Mas eu pergunto, assim, no nosso país, ou na Índia, é viável fazer cirurgia de catarata usando facoemulsificação a laser? Ou será que aquela cirurgia, não sei se foi no Irã, na Pérsia, né, que começou em que se empurrava com um estilete, foi no Egito, né, se empurrava com estilete a catarata para ela cair na câmara posterior, ficava lá e a gente voltava a enxergar. Será que não está na hora da gente fazer essa cirurgia de novo um pouquinho melhor, com higiene e tal, e só operar quando a catarata que foi jogada lá, o cristalino, der problema, que vai ser que 5%, 10% dos casos? É uma pergunta assim, para a grande população. Não é viável usar laser para todo mundo, é? É viável? Bom, Marcelo. Essa pergunta é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil porque a gente sabe que hoje a cirurgia da catarata evoluiu e evoluiu a todos os níveis, inclusive a nível do Sistema Único de Saúde. A facoemulsificação hoje é um procedimento que se realiza no Sistema Único de Saúde. E aqui eu quero, presidente, abrir um parênteses para fazer uma homenagem à Medicina Nacional, à Oftalmologia Nacional do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi o lugar onde iniciou, na década de 70, a facoemulsificação, muito precocemente a nível do mundo. E aqui nós temos um representante, o Dr. Miguel Padilha, que fez parte de um grupo, que foi um grupo brasileiro que iniciou a facoemulsificação, que foi o Afonso Fontarelli, o Miguel Padilha, Pedro Moacir, grande figura, quem o conheceu, e Paulo César Fonte. Esses 4 brasileiros introduziram essa cirurgia em 1970 no Brasil. Mas de lá para cá se melhorou muito. Mas já que estamos falando em pesquisa translacional, eu queria dizer que uma das grandes contribuições que a gente precisa ver nas pesquisas básicas e clínicas seria algumas perguntas também, o que envolve negócios na medicina. Então, hoje, por exemplo, se nós formos imaginar que a cirurgia de catarata possa deixar de existir por alguma pesquisa básica na área da conservação da transparência do cristalino, isto envolve uma situação de bastante preocupação da indústria e da pesquisa hoje que se realiza. Então, quando a gente fala em pesquisa translacional, a gente precisa ver também qual é o impacto da indústria, porque senão ela não tem muito como acontecer a curto prazo. Não é? Então, por exemplo, só citando uma situação nossa, uma situação, o que é que o nosso presidente poderia imaginar de como, em vez de preocupar com a cirurgia, se preocupar como evitar a cirurgia? Porque se nós conseguíssemos evitar a cirurgia mantendo a transparência do cristalino e a sua flexibilidade, nós não teríamos baixa de visão na senilidade, pelo menos por esta causa, e também não teríamos o problema da vista cansada. Existe estudo nessa área, mas pode imaginar eu responder a sua pergunta, senhor presidente, em vez de pensar numa técnica de cirurgia, pensar em usar colírios? Seria bastante mais fácil. Mas e por que isso não ocorre? Não ocorre porque, lamentavelmente, a gente sabe que a prevalência de catarata do adulto ela é maior, mas existem outros tipos de catarata. Mas uma das coisas também importantes é que não se sabe bem por que o cristalino se conserva transparente. Conhecemos algumas coisas, algumas proteínas do cristalino, quando ela tem agregação, ela perde a transparência e perde, então, a condição de se tornar uma lente óptica perfeita como ela é.
E nós temos já algumas coisas. Por exemplo, nós temos algumas drogas em andamento. E por que essas drogas não evoluem na pesquisa básica? Isso é uma grande pergunta. É difícil, tem muitos anos essa ideia, e ela não tem evoluído como a condição de tecnologia agregada à oftalmologia. É preciso também imaginar de que existe um envolvimento de composição, que é a parte de negócios. A medicina passa a ser um negócio em algum momento. E aqui nós temos já 2 colírios. A nossa cinerária marítima, que é conhecida de todos os oftalmologistas de décadas anteriores, e o Clavizol, que também, inclusive, está em disposição em farmácia. Tá certo? A posologia não era a melhor, mas é uma realidade. E eu acredito de que em um futuro próximo nós vamos estar evoluindo nesta direção. E respondendo à sua pergunta, como eu vejo muito jovem, é provável que, quem sabe, essa pesquisa básica chegue ainda a tempo de evitar a sua cirurgia. Em não chegando, a sua cirurgia deve ter as condições de facoemulsificação, que é uma cirurgia bastante dominada, e a tecnologia de femtosegundo, que são coisas diferentes, não é? Ela vem para agregar. Ela não é definitiva, porque nenhuma tecnologia é definitiva. Mas hoje, particularmente, eu sou uma pessoa que tenho mais facilidade de dominar essa técnica de facoemulsificação do que a técnica de condições tradicionais. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas quer dizer que é necessário também procurar pessoas que se adequem a uma técnica. A técnica nova não necessariamente é melhor, mas ela precisa ter espaço para crescimento. E eu acho que esse salto, esse patamar dos cortes por femtosegundo, esta é uma realidade hoje e vai melhorar no futuro próximo. Quem sabe até chegar o colírio para curar o senhor. Muito obrigado. Posso fazer um comentário? O Dr. Walter Nozé quer completar rapidamente ali. Tem 20 milhões de cataratas, pelo menos, para ser operada na China. Mais uns 30 milhões na Índia. Aqui no Brasil, 2 anos atrás, 500 mil cataratas operadas. No ano passado, 300 mil cataratas. Só no ano passado nós deixamos 200 mil cataratas mais para trás. Então é realmente um problema muito importante de desenvolver um tratamento clínico, como Marcelo Ventura falou, uma vez que, por mais agradável que seja operar catarata, não há condições delas serem operadas. Se a China tivesse dinheiro, ela precisaria de todos os oftalmologistas de todo o Pacífico para irem para lá operar catarata. Você imagina, inclusive Japão e Austrália. Então, ainda bem que a China não tem dinheiro. Dr. Walter Nozé quer completar. Acho que a pergunta foi exatamente se a população toda tem acesso a essa tecnologia. Eu só queria completar que a Escola Paulista, associada com eu sei que vocês têm 3 lasers lá, mas vocês são... A Universidade da Amazônia tem operado as pessoas, a população ribeirinha distante, com toda a tecnologia de facoemulsificação que facilita o pós-operatório dessas pessoas, né? Então, só para complementar. Obrigado. Uma coisa histórica, ele falou do Dr. Padilha e até de catarata. Eu me lembro que, olhando o mapa cirúrgico da Casa de Saúde do Leblon, agora me fugiu nesse segundo, São Marcelo, e eu ia lá, operava 1, 2 dentinhos de próstata, estava lá esperando o meu doente subir, tinha um cálculo, aí eu olhava lá, Padilha, depois Fatorelli, e era 18, 16 num dia. Eu falei, por que eu não fiz oftalmologia, né? Eu cheguei a fazer o cálculo se dava tempo, mas não dá, porque tinha uma abundância de cirurgia que ficava assim olhando, e eu fazia uma próstata a cada 3 dias. E depois a filha do Fatorelli foi minha aluna e se formou em medicina, não sei, hoje... Malu, a Malu Fatorelli. Mas ela é formada em medicina. Ou largou no meio? Ah, não, mas foi minha aluna. Mas então eu olhava que era incrível, como os oftalmos preenchem o mapa cirúrgico. Acadêmico Mora Brasil. Não, eu queria fazer um comentário que eu acho que não foi bem respondida a sua pergunta. Por que não se faz a luxação do cristalino simplesmente, se é uma cirurgia tão fácil, iria resolver
os problemas da população? Primeiro, porque se a gente faz a luxação, o cristalino, embora seja um órgão considerado chamado non-self, quer dizer, não é reconhecido pelo nosso sistema imunológico, ele caído lá dentro, ele não funciona como um corpo estranho, ele não induz uma reação antígeno-anticorpo. Então isso poderia ser feito, mas esse paciente ficaria sem visão, ou ficaria com uma visão como se tinha muito no passado. Ele precisaria um óculos de 16, 18 graus, o famoso fundo de garrafa, não é? Então isso tudo, depois da era das lentes intraoculares, isso tudo praticamente passou a ser história, não se implantar uma lente. O outro problema é o do laser, quer dizer, hoje ainda há, em quem não é um especialista de oftalmologia, uma ideia de como se usa o laser em oftalmologia. O laser foi tentado por uma maneira de desmanchar o cristalino, e isso nunca funcionou bem. O laser que se usa hoje é um laser incisional, é um laser para fazer a abertura anterior do cristalino, fazer a chamada capsulorex anterior, e para fazer as incisões na córnea. Então isso implica, embora seja uma tecnologia muito interessante, uma cirurgia muito mais precisa, e que poderia até de certo nível, de certa forma, equilibrar os cirurgiões medíocres, e eles poderiam fazer uma cirurgia tão bem quanto um cirurgião muito hábil. Para o cirurgião hábil, isso na verdade não mudou muito, mas o preço desses equipamentos ainda torna isso impossível. Se esses equipamentos fossem economicamente viáveis, permitiria, digamos, que a gente pudesse nivelar num nível mais alto os cirurgiões, mas isso eu acho que ainda está muito longe. Então o laser que se usa é esse, quer dizer, ele não tem ainda assim a possibilidade de ser usado de uma forma mais ampla, não é? Obrigado. Posso fazer um comentário? Claro. O meu comentário é a respeito de pesquisa translacional, mas tem a ver um pouco como gestor de uma universidade que eu fui, o professor Novellino sabe bem. Nós, no Brasil, temos um problema seríssimo com pesquisa translacional, que é a aproximação do nosso pesquisador básico do pesquisador clínico. Existe uma burocracia absurda no Brasil, absurda. Eu vou citar apenas um exemplo. Quando eu fazia pós-graduação nos Estados Unidos, eu tive uma ideia e contei ao meu chefe. Em 2 dias eu estava reunido com o pessoal da farmácia da Universidade da Califórnia, não me pediram nada além da minha ideia. E trabalharam comigo durante 6 meses. Aqui, qualquer movimento de pesquisa que a gente faça, que dependa de ciência básica, normalmente a gente tem que fazer uma carta para o departamento, aquilo tem que ser aprovado pela reunião departamental, daí tem que ser conseguido fundos em alguma instituição de pesquisa. É uma burocracia tão absurda que faz com que a gente perca até às vezes o interesse de continuar com pesquisa translacional. Não que não possa ser feito, é possível. Nós temos várias instituições no Brasil, e a Escola Paulista, com o professor Rubens, é um exemplo clássico que é possível fazer. Mas a dificuldade é de todas as maneiras, é burocrática, é financeira, às vezes até falta de vontade das pessoas se unirem em volta de uma ideia. E eu lembro de um episódio que me marcou para o resto da minha vida assim, acadêmica. Eu estava fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos e o meu chefe, que é uma pessoa que o Rubens conheceu muito, chamava Steve Ryan. E ele pediu que eu apresentasse ele as fotos de microscopia eletrônica daquele trabalho que eu havia feito. Ele olhou para aquilo e disse assim: como está ruim isso, mas a culpa não é sua. Chame agora a fotógrafa de microscopia eletrônica aqui. Quer dizer, ele tinha tanta ideia de como era importante ter alguém de ciência básica bem formada junto da gente, que ele obviamente não criticou a mim, porque eu estava começando, não sabia nada de microscopia eletrônica, a não ser o que eu tinha lido em livros. Ele chamou a pessoa que batia as fotos, ele disse assim: no meu serviço, aqui as coisas saem direito, a senhora refaça todo o trabalho outra vez. Então isso é para mostrar como as pessoas que estão envolvidas com essa ciência básica e são clínicos, sabem da importância das coisas andarem bem e andarem juntas. Acadêmico Novellino. Senhor presidente, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, ilustres palestrantes que vieram a brilhantar esta tarde
essa noite e ilustres assistentes, visitantes que vêm aqui à nossa casa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu não poderia deixar de me congratular com Vossa Excelência e pelos organizadores desse simpósio de alto nível, os acadêmicos Rubem Belfort, Moura Brasil e Paiva Gonçalves. Esta casa hoje, eu digo isso, são 36 anos, presidente, que eu tenho a honra de pertencer aqui. Ela se enriqueceu enormemente com as palestras de hoje à tarde e agora complementada aqui por essa discussão também de alto nível. Eu vou permitir a Vossa Excelência, porque dois dos conferencistas me fizeram lembrar anos atrás. Em primeiro lugar, o nosso reitor Carlos Moreira, reitor da Universidade Federal do Paraná, que juntamente naquela época, como ele mesmo referiu, agradeço a referência, nós éramos reitores, eu da Unirio, ele da Universidade Federal do Paraná, na luta, na Andifes, pela qualidade da universidade pública. Isto me fez, senhor presidente, me trazer uma saudade enorme. E a referência do professor Carlos Ávila, que foi residente do Hospital da Lagoa, na época que nós lá chefiávamos o serviço de cirurgia experimental. Portanto, e vem de uma terra em que eu faço loas ao piqui. Piqui, que é quem não conhece deve experimentar, viu? Um dos alimentos, viu? Que mais está e honra aquela cidade, aquele estado maravilhoso. Mas eu vou me aventurar, veja bem, eu, cirurgião geral, a fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, eu não vi, não sei se foi falta de atenção, na evolução da cirurgia do descolamento de retina, a técnica de Arruga, que eu, naquela época, escutava, né? Na época o professor Antônio Giardulli era professor titular da Unirio, e o temido derrame de coroide, que também eu via como cirurgião geral, era do departamento de cirurgia. Eu queria saber, primeiro, acredito que a técnica de Arruga nunca mais, ou não sei se ainda é utilizada, e, em segundo lugar, se essa complicação do derrame de coroide ainda é temido ou se ainda existe. Muito obrigado, senhor presidente, me perdoem aqui os oftalmologistas, não só da mesa, como da plateia que honra esta casa. Muito obrigado. Doutor Marcos Ávila. Professor, eu acho brilhante a sua pergunta. A técnica de Arruga, me criei com o professor Antônio Giardulli lá no Hospital da Lagoa, lá no Gafari Guinle, e a técnica de Arruga foi uma técnica espetacular. O que acontece é que havia, naquela época, a possibilidade de tratamento de casos menos complexos. E a técnica de Arruga consistia na colocação de um elemento de silicone de 2 milímetros ao redor do olho. Muitas vezes, nós, ao invés do silicone, nós colocávamos um fio de mercilene em volta do olho, fazíamos a drenagem e, por incrível que pareça, havia uma quantidade significativa de pacientes que recuperavam a visão. Professor Giardulli, eu me interessei pela cirurgia da retina baseado no que o professor Giardulli me ensinou. O descolamento hemorrágico de coroide era uma das complicações, e o que mudou nesses anos todos foi que a cerclagem continua sendo usada, só que com elementos menos agressivos para o olho, elementos que podem não causar tantas complicações. A introflexão, que é o que nós chamamos, que é a premissa básica da técnica de Arruga, causar uma introflexão dentro do olho e fazer o tamponamento, aí vem, o tamponamento externo das rupturas que causam o descolamento de retina. Porque o descolamento de retina, em essência, trata-se de um mecanismo muito conhecido, que é a formação de buracos ou rupturas na retina. O líquido intraocular migra para dentro da ruptura e cria-se, então, um espaço preenchido por água, por líquido, entre a retina e a parede do globo ocular. A técnica de Arruga fazia o tamponamento externo dessa ruptura e continua sendo feita com elementos de silicone mais apropriados. O fato é que a cirurgia atual, ela faz com que o tamponamento seja ao contrário, seja interno. Ao invés de nós fazermos o tamponamento externo, nós tiramos o vítreo todo, como um bloco,
e colocamos dentro do olho uma bolha de ar, de gás, o gás de longa duração. Já aquele tamponamento vai fazer internamente o que nós tínhamos com tamponamento externo, e ao mesmo tempo nós já fazemos localmente, delicadamente, a soldadura da ruptura com pontos de laser. E então isso é que diminuíram as complicações, e o paciente, então, ao invés do resultado anatômico, nós passamos a ter um resultado, além do anatômico, resultado visual. E eu aproveito para o senhor dizer da terra do Piqui. Realmente sou lá de Goiás, eu sou mineiro, de Uberlândia, e moro em Goiás a minha vida toda, fiz minha carreira toda lá. E o piqui, além de uma fruta deliciosa para se comer durante as refeições, é um potente antioxidante. E dentro do tema de pesquisa translacional, eu acho que nós estamos caminhando para um fato importante. Nós encaramos a oftalmologia como ciclos de vida. E dentro desse momento, o ciclo de vida que mais tem chamado a atenção do oftalmologista é a pessoa que está no processo de envelhecimento. As doenças que estão chegando cada vez em maior quantidade aos consultórios do médico oftalmologista, a rede pública de saúde, tem aumentado muito. O exemplo, o senhor Remo já citou o glaucoma, o professor Marcelo e Walton e Rubinho chamaram a atenção para a catarata, e nós temos agora um problema para ser enfrentado, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então, os antioxidantes estão na pauta. Eu acho que, por exemplo, estão as terapias antiapoptóticas, os antioxidantes como um todo, vão fazer com que a morte celular retiniana programada, que vem inexoravelmente com o tempo, ela vai deixar de existir, e a retina provavelmente vai sobreviver um pouco mais do que ela está programada no momento atual. Então, eu acho que os antioxidantes, dentro dessa pauta de pesquisa translacional, citar aqui Judá Folkman. Judá Folkman, convivi com ele lá em Boston há muitos anos, é um cientista da maior capacidade, desenvolveu o fator chamado fator X, que hoje, dentro da oftalmologia, provavelmente nos últimos anos, o resultado de pesquisa translacional de mais sucesso, que foi esse fator X, que virou, em trabalhos com coelhos, em córnea de coelhos, ele desenvolveu esse fator, que vieram, na sequência, ser os fatores antiangiogênicos usados, como os senhores acadêmicos sabem muito bem, os antiangiogênicos no tratamento de várias doenças, várias maneiras de expressão do câncer, dos vários tumores, e os antioxidantes, e os antiangiogênicos estão na pauta atual da oftalmologia como tratamento de um grande número de doenças, dentre as quais a degeneração macular relacionada à idade, a retinopatia diabética, como o professor Moreira já mostrou, as tromboses venosas, a retinopatia da prematuridade, que o professor Rubens mencionou, que também são tratados com os antiangiogênicos, além de outras doenças mais. De forma que, aproveitando os antioxidantes, e a Serclar já arrugo para dizer que eu acho que na oftalmologia, doença por ciclo de vida, nos preocupa nesse exato momento o envelhecimento e as doenças que estão vindo junto. Professor Marcos Ávila, pode ficar sentado. Eu tenho 3 perguntas. Eu me lembro da minha avó falando para a gente não ler no carro porque dava descolamento de retina. E por que falava isso? Segundo, a única coisa que eu sei de retina, que eu me lembro, é que quando você tinha um ultrassom em que aparecia uma retina que chamava em funil, né? Tinha um nervo ali e a retina assim, não adiantava fazer mais nada e jogava a toalha. Ainda é isso? Porque isso é melhor em 1986, um caso. E o antioxidante, eu tenho, embora eu faça pesquisa translacional a vida inteira, eu tenho preocupação, porque existia a moda tudo que é moda eu tenho preocupação, tudo que é suplemento também, porque eu sou muito do Douro Superior, atrás dos montes, quer dizer, você comer bem, beber bem, não precisa de mais nada, né? Só sossego. E eu recebia muitos doentes que tomavam ômega 3 em grande quantidade, pílulas de ômega 3, que era um antioxidante potente, e recentemente saiu um trabalho comprovando no Journal of Urology que o ômega 3 causa câncer de próstata. Não é nem que acelera, nem que causa câncer de próstata. Uma das causas mais é o ômega 3. Então, assim, eu não uso. O único suplemento é um bom vinho, um bom charuto,
o Rubinho Belfort, que ele gosta, mas então tem medo de antioxidante. Mas a pergunta mesmo é de escolamento, ler no carro pode? Não, isso é as crenças e mitos, né? Ler no carro não causa problema absolutamente nenhum, vai te causar um pouquinho de desconforto, mas está dentro das crenças e dos mitos. Ler em carro realmente não atrapalha não, professor. Retina em funil. A retina em funil. Então, a retina em funil, hoje existem ainda casos que nós não podemos enfrentar. Aqueles casos em que a retina está além de funil, a fibrose fez com que os folhetos estivessem completamente colabados. Nesta hora, fica difícil nós separarmos os folhetos, removendo toda a fibrose e recuperando alguma visão útil. Mas cada vez mais nós vemos menos casos desses. Esses casos estão se tornando mais raros, e mesmo aquelas retinas em que nós chamávamos em funil pelo aspecto da ultrassonografia no passado, hoje, trabalhando por dentro, com a técnica da vitrectomia e colocando dentro do olho uma substância que é o óleo de silicone, que nós usamos em grande quantidade, para que faça o preenchimento da cavidade ocular por um período que varia de 6 meses a 1 ano com óleo de silicone, esses olhos ainda são passíveis de recuperação de parte da visão. Obrigado. Professor Remo. Eu estou passando a palavra aí. Professor Suzana da USP, por favor. Bom, eu queria só colocar mais um tijolinho na discussão sobre medicina translacional, que basicamente é a transformação de uma pesquisa básica em aplicabilidade clínica, ou de forma mais ampla de qualquer conhecimento básico para aplicabilidade clínica. Eu acho que tem vários professores aqui, chefes de serviço, que poderiam pensar um pouco em alguns aspectos de como nós podemos tentar acelerar esse processo. A medicina translacional pode ser objetiva, basta dizer os laboratórios farmacêuticos, com as descobertas monumentais de aplicabilidade clínica dos antibióticos, as microwave, radar, todas essas são ocasionais, como a própria penicilina do Fleming. Então, são dois aspectos da medicina translacional, aquela que se procura chegar lá e aquela que aparece por acaso, bastando ter um grande observador. O que seria o elo de ligação entre as duas, e foi aventado, eu acho que foi pelo Moreira, é o physician scientist, o médico cientista, o clinician scientist, porque ele tem a parte clínica embutida na sua formação e tem uma parte da formação básica que leva à procura de elos que acelerem aquilo que ele está buscando com benefício imediato na clínica. A pós-graduação é um passo importante para isso, mas o que nós vemos, pelo menos na minha observação pessoal, é que a pós-graduação, pelo menos na nossa área, visa mais um título do que um objetivo. Ela não está lá para formar alguma coisa nova, as informações são incompletas, são deficientes, isso leva a um custo grande de tempo, de dinheiro, de credibilidade, e nós não produzimos nada, basta ver os resultados do que tem sido feito. Então está na hora, eu acho, nós como professores, filtrar um pouquinho e não tornar isso um ato político, e sim um ato científico, porque é a forma de beneficiar, como sempre digo para o Rubinho, toda vez que a gente prestigia o mal, a gente ofende os bons. E está na hora de a gente prestigiar os bons e ofender os maus. Obrigado. Eu tenho uma pergunta da plateia, para o professor Carlos Moreira Júnior. A pergunta veio, diante de um paciente com retinopatia diabética, quais os seus questionamentos a este paciente antes de iniciar o tratamento ocular? Eu sempre digo assim que primeiro ele precisa saber que ele tem uma doença crônica, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, e que ele precisa aprender a controlar-se. Existem vários estudos a respeito de como funcionam medicações em retinopatia diabética, e quando a gente vai avaliar os pacientes desses estudos americanos, todos estão muito bem controlados.
Então, a gente vê pacientes com hemoglobina glicada, em geral, 6,5 ou menos. Se a gente passar isso para a clínica diária nossa, dificilmente a gente vai encontrar pacientes diabéticos com essa hemoglobina glicada. Hemoglobina A1C, 6,5 ou menos, no meu consultório, são poucos. E independe de classe social, é interessante, a gente vê pessoas abastadas, com boa condição financeira, e que simplesmente controlam diabetes de uma forma absolutamente anacrônica, equivocada e assim por diante. Então, eu diria assim que a conversa está baseada em bom controle clínico, boa informação, ele precisa saber o que vai acontecer com ele se ele não tratar, se ele não se prevenir. E, evidentemente, lembrar que o diabetes é uma doença que vem acompanhada de outras coisas. Hipertensão arterial, dislipidemia e outras coisas, muitas vezes estão associadas à diabetes, e quando a gente fica apenas focalizado em tratar a glicemia, às vezes a gente deixa passar uma hipertrigliceridemia e assim por diante. Então, eu diria para o colega que perguntou que, fundamentalmente, é uma conversa de informação, de alerta e, sobretudo, uma conversa que ele tem que estar fazendo parte do time que vai tratá-lo. O médico é importante, mas o paciente provavelmente é o mais importante de todos. Obrigado. Outra pergunta da plateia: qual a prevalência da oftalmite simpática após cirurgia de catarata? Cadê o microfone sem fio aqui? Deixa um sem fio aqui na mesa. Deixa um microfone sem fio aqui. Extremamente raro. Há quem até questione se realmente existe uma documentação científica em relação à simpática. E eu, particularmente, não vi ainda, na minha vida de cirurgião, uma oftalmia simpática. Não sei se a mesa já documentou de forma precisa, porque, em geral, nós temos suspeita. A pergunta, normalmente, é quando nós temos um tipo de trauma em que a proteína do cristalino expõe ao sistema imunológico do olho, e nós vamos, depois de algum tempo, operar o segundo olho, e aí existe uma reação facoanafilática facomórfica, facotópica, muitas vezes porque o cristalino também está fora do seu lugar. Mas, comprovadamente, essa é uma pergunta que eu faço aos nossos companheiros, se existe alguém que já documentou cientificamente uma oftalmia simpática. Essa é a primeira pergunta. Walter, eu sei que opera muito, talvez... Não, em catarata não. Está descrito, mas não há um suporte científico para dizer que já ocorreu, pelo menos escrito na literatura. Mas está descrito como suposição de complicação. O professor Belfort quer falar? Toda a guerra do Vietnã não houve nenhum caso de oftalmia simpática. A oftalmia simpática no Japão é considerada como o paciente que teria uma vulcanagem arada, que teve o azar de ter tido um acidente antes. Quer dizer, a própria entidade hoje é meio questionada. E como o doutor Marcelo Ventura falou, no passado se confundia muito oftalmia simpática com quadros relacionados à imunidade da proteína cristaliniana. Então, acho que a possibilidade de você ter oftalmia simpática depois de cirurgia da catarata é tão pequena que, se você tiver um caso assim, desconfie que ele está existindo. Professor Rubens, uma pergunta da mesa. Pode ser para o senhor mesmo. Como os componentes da mesa veem o programa MD-PHD como um mecanismo para acelerar o processo from bench to bedside? Programa MD-PHD. Você quer que eu responda? O programa MD-HD teve um sucesso inicial nos Estados Unidos anos atrás, e a papagaice americana acabou vindo para o Brasil. A realidade é completamente diferente. Nos Estados Unidos, o programa quase que desapareceu. Aliás, talvez por causa da sociedade que eles vivem. O programa de mais sucesso que tem de associação de titulação nos Estados Unidos é entre medicina e business. Porque o médico americano cada vez mais está querendo ser businessman. Ele está
cada vez menos interessado na ciência e mais interessado em business. Aqui no Brasil, a Escola Paulista de Medicina tinha um programa desse que nós achávamos muito interessante, nos animamos muito, mas vamos colocar dessa maneira, se ele ainda existe, eu há muitos anos não ouço falar dele, então acho que não deu certo. Eu tenho, de certa maneira, isso, porque eu fiz o doutorado em oftalmologia e doutorado em imunologia, e para mim foi ótimo. Como o doutor Remo falou, Remo e eu sempre concordamos, quase sempre concordamos. Esse negócio de fazer muita pós-graduação na área de oftalmologia, também não acho muito certo. Eu sempre tento convencer meus residentes diferenciados, por que vocês não fazem uma pós-graduação em imunologia ou biologia molecular, em vez de oftalmologia? Você vai aprender muito mais. Você já sabe a oftalmologia necessária, por que você vai fazer pós-graduação em oftalmologia? Não, doutora, que é muito mais complicado fazer em ciências básicas. A oftalmologia é mais fácil, a gente faz rapidinho. Falei, tá bom, então faz na oftalmologia. E antigamente fazia no sábado, né? Agora é só um comentário da plateia, está escrito assim, apenas um comentário. Na oftalmologia nos Estados Unidos, virou critério para a seleção dos residentes o título prévio de PhD. É verdade? Eu não acho que é critério, é ajuda. Né? Algumas instituições que são acadêmicas e fazem muita pesquisa gostariam de ter esse tipo de residente, mas não que seja critério. Até onde eu sei, não é. Doutor Marcos Ávila. Em 1974, a Universidade da Califórnia, São Francisco, já tentava ter entre os residentes PhD. Alguns foram. Por exemplo, Jorge Alvarado, autor do melhor livro de histologia e anatomia ocular, tinha um PhD em morfologia. O Devon Shark, que depois se distinguiu muito em oncologia ocular, também tinha o título de PhD, mas infelizmente não é a realidade na área oftalmológica isso. Não. Acadêmica Patrícia Rocco. Eu queria falar um pouco sobre o programa MD-PhD que a UFRJ tem. E é um verdadeiro sucesso. É um programa que foi iniciado há mais de 10 anos. Nós temos um percentual grande de médicos que hoje são professores da UFRJ, não só na área básica, mas também na área clínica. Uma grande maioria que está tendo sucesso nas suas áreas específicas, não necessariamente fazendo a área básica, mas o background que eles tiveram por ter feito o programa fez com que hoje eles fossem, o que foi dito, médicos cientistas. Então, é um programa que, uma vez bem levado, ele literalmente modifica a forma que o médico olha a ciência. Ele foi tão bem avaliado, inclusive pela CAPES, que hoje esse programa tem bolsas específicas da CAPES para o programa MD-PhD. Então, nós temos eu pessoalmente, porque eu tenho vários estudantes de medicina nesse programa MD-PhD e já formei mais de 5 médicos MD-PhD, eu vejo o sucesso que felizmente a gente tem na UFRJ. Permite comentar. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de ter, na oftalmologia da Escola Paulista, pelo menos uma pessoa egressa desse programa, e são especiais. Mas é uma exceção no Brasil, né? É excepcional esse tipo de programa. Na minha instituição, realmente não tem o impacto que eu gostaria que existisse. Nem nos Estados Unidos, né? Obrigado, Patrícia. Algum acadêmico mais quer comentar? Professor Belfort, a palavra é sua. Para comentar, perguntar, encerrar. Não, se a palavra é minha, acho que eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer, senhor presidente. Primeiro, o acadêmico Oswaldo Moura Brasil e eu fizemos esse programa juntos, passamos pelas diferentes fases, e acho também oportuno agradecer a cooperação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, muitíssimo, que nos ajudou a divulgar. Fica muita alegria em ver a sala cheia a tarde inteira. Também
especificamente da Academia Brasileira de Oftalmologia e do Laboratório Allergan. A Allergan respondeu à nossa solicitação no sentido de gravar tudo que foi falado aqui hoje e também ter o material visual para que depois possas colocar num link à disposição de todos os oftalmologistas poderem fazer a consulta. Acho que isso é muito importante porque é óbvio que numa tarde, durante a semana, muitos não podem vir. E possibilitar o acesso a todos através desse link é muito bom. A Allergan se interessou, gostaram da ideia, vão continuar a realizar esse tipo de programa. Então, acho que é uma iniciativa que todos saímos ganhando. E também, senhor presidente, eu queria um agradecimento especial a cada um dos conferencistas que vieram, aceitaram, entenderam perfeitamente o espírito. Eu acho que todos que assistimos à sessão reconhecemos a excelência das apresentações. E também é importante ficar registrado que o programa realizado pelos oftalmologistas terminou pontualmente às 17 horas. O senhor percebeu isso? Que foi uma grande maturidade conseguir terminar. Não, senhor presidente, muitíssimo obrigado também à sua presidência, que acreditou nos oftalmologistas e permitiu que a gente realizasse essa sessão. Obrigado, querido. Antes de passar o Moura Brasil, queria dizer, cadê o Camargo? Cadê Camargo? José de Jesus Camargo é o presidente da seção de cirurgia. Cadê o Camargo, por favor? Não foge. Ele foge sempre na hora que eu vou falar dele, ele sai. E o acadêmico Camargo, eu tenho a grande honra de tê-lo na minha diretoria. Camargo é o presidente da seção de cirurgia, querido amigo. E o Camargo que idealizou uma modalidade de evento que ele chamou de mini jornada de cirurgia. E ele conclamou aos amigos e foi chamando cada um, nós já tivemos, essa é a 5ª mini jornada, e ele chamou o Moura Brasil, o Paiva Gonçalves e o Belfort, e falou, tem que organizar uma mini jornada de cirurgia oftalmológica, não interessa. E aí ficou essa beleza que acabou se chamando de Estado da Arte da Cirurgia Oftalmológica. Então, eu agradeço publicamente, vou querer que o Camargo fale um pouco, mas essa figura ímpar, espetacular, que está trabalhando sem parar nessa administração, engrandecendo muito a nossa academia. Querido Camargo, obrigado. Com a palavra. Obrigado, amigo. Bom, vocês perceberam que é um regime democrático, mas não exageradamente, de modo que nós seguimos com essa missão de cumprir uma jornada de cirurgia por especialidade por mês. Então, já fizemos cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, cirurgia oftalmológica, temos a cirurgia oncológica a caminho, que será em julho, depois em agosto cirurgia plástica, em setembro cirurgia endócrina, em outubro cirurgia neurocirurgia e em novembro cirurgia ortopédica. E sempre dentro desse modelo, são 5 convidados por sessão de cada área específica, e agora que o Rubinho conseguiu, por seu grande prestígio pessoal, trazer a jornada para o plenário, para esse salão maravilhoso, eu acho que abrindo o precedente, nunca mais voltaremos para o restrito anfiteatro do 8º andar. Agradeço muito ao Rubinho pela iniciativa e pelo precedente. Muito obrigado. Então, até o próximo mês, quando, com coordenação do meu querido Irã, que é o secretário e sustentáculo dessa sessão de cirurgia, sem o Irã a coisa não funcionaria. Nós estaremos todos juntos outra vez, então, no início de julho. Muito obrigado. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, querido Camargo. Obrigado, Irã, que realmente faz um par aí com o Camargo excepcional, trabalhando arduamente. Estimado Moura Brasil, com a palavra. Bom, eu acho que para mim foi um prazer muito grande ter colaborado com o professor Rubens Belfort, junto com o professor Paiva na organização, na coordenação desse simpósio de oftalmologia. Eu acho que nós conseguimos trazer 5 dos maiores nomes da oftalmologia
brasileira, cada um apresentando na sua área conhecimentos que só mesmo a experiência, que só mesmo o grande conhecimento permitem que isso fosse colocado da forma que foi para oftalmologistas e para não oftalmologistas. Acredito que isso realmente, pelo número de participantes que nós tivemos hoje durante a parte da tarde, um número acho que bastante expressivo, gostaria só de agradecer a possibilidade de eu ter podido participar disso. Espero que a gente possa no futuro ter outras oportunidades como essa. Muito obrigado. Felipe, você fez um sinal, você queria falar, não? Felipe, não? Não? Tá bom, obrigado, Felipe. E prazer em lhe ver, grande. Então, eu agradeço muito nossos convidados de fora, agradeço muito o Rubem, Moura Brasil, querido Paiva que não pôde vir, e foi realmente um sucesso. Isso vai estar filmado, vai estar no site da academia e vai estar disponível aos oftalmologistas também via sociedade. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão.